Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ortigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, eu já quero pedir a você que faça crescer esse vídeo, faça crescer a palavra de Deus. Vamos compartilhar, comentar, se inscrever, se você não é inscrito, no canal. O texto que nós acabamos de ler hoje, nós estamos ainda dentro do Sermão da Montanha, que é capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. É a continuação do texto que nós lemos ontem, e hoje Jesus está nos alertando a respeito dos falsos profetas. Sim, meus irmãos, existem falsos profetas. Nós precisaremos nos perguntar primeiro, o que é ser um profeta? Jesus está dizendo que existem falsos profetas, e nós precisamos nos perguntar, o que é ser profeta? Profeta não é aquele, nós temos ainda uma visão, um pouco deturpada a respeito do que é ser profeta. Para algumas pessoas, profeta é aquele que prevê o futuro, uma espécie de adivinho. Inclusive, Deus ele condena abertamente, seja no capítulo 9, a partir do versículo 18, capítulo 18, a partir do versículo 9 do livro do Deuteronômio, a todos aqueles que se dá a prática da adivinhação. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1116, condena a mesma coisa. Então, adivinhação não tem nada a ver com profecia, com ser profeta. Profeta é aquele que fala em nome de Deus. É aquele que fala e age em nome de Deus. É claro que Deus pode falar de coisas do futuro para o profeta. Mas o profeta ele não é um adivinhador, alguém que faz oráculos, alguém que está ali pronunciando somente oráculos. Não, profeta não é isso. Profeta é alguém que fala em nome de Deus, é alguém que comunica Deus, é alguém que fala em nome de Deus. Isso é ser profeta, falar em nome de Deus, comunicar as coisas de Deus. E Jesus está fazendo um alerta muito grande para nós hoje. Ele está dizendo que existem falsos profetas. E Jesus diz que eles vêm a nós vestidos com pele de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Isso aqui é muito importante. Mas Jesus diz para nós que nós conseguimos distinguir quem é falso profeta de quem é profeta verdadeiro. Ele diz que é pelos frutos que a gente conhece a árvore. Então, quando nós vemos, por exemplo, e aqui não quero fazer críticas, mas quando nós vemos, por exemplo, grupos e pessoas e coisas que crescem, seja na internet ou seja no âmbito da música cristã ou no âmbito da pregação, pessoas que se despontam e aparecem e falando de Deus, e comunicando Deus mesmo, Então todas as realidades, quando nós olhamos para todas essas realidades, nós precisamos perguntar: que fruto essa pessoa tem dado para ele e para a igreja? Que frutos? Que frutos? Porque a nossa vida, ela vale muito mais. Aquilo que eu estou aqui todos os dias comunicando a palavra de Deus para vocês, isso precisa corroborar a minha vida. Isso precisa corroborar os frutos
Quantas pessoas, por exemplo, e eu conheci uma pessoa uma vez que falava, né, na igreja ele era mansinho, era um cordeiro, mas em casa ele era um jumento, com a mulher, com os filhos, era outra pessoa, uma pessoa completamente desequilibrada. Ora, pelos frutos a gente conhece a árvore, e a gente sabe se a árvore é boa, não pelaquilo que ela fala, mas pelaquilo que ela vive. Não pelaquilo que ela produz ali, porque é fácil encenar, irmãos. É fácil encenar, é fácil fingir, inclusive humildade. É fácil fingir muitas coisas, é fácil fingir várias realidades para iludir, ludibriar, ou para se autopromover, ou para crescer, ou até mesmo para ganhar dinheiro. É muito fácil fazer tudo isso. Mas o Senhor nos conhece por dentro, como nos diz o Salmo 138, o Senhor nos conhece perfeitamente por dentro. E nós conhecemos os falsos profetas e o verdadeiro profeta, não pelaquilo em si que ele diz, mas pelos frutos que ele produz. Quais são os frutos que... Então, quando você olha para algumas realidades, de algumas coisas que estão muito em voga, você precisa se perguntar: qual é o fruto que aquilo ali tem dado? Qual é o fruto que essa pessoa dá? Esse é um critério maravilhoso que Jesus diz. Ele diz, uma árvore boa não produz frutos maus. Nem uma árvore má produz frutos bons. É pelos frutos que a gente conhece aquela árvore, que a gente conhece aquela obra, que a gente conhece aquele grupo, aquela comunidade, aquela realidade. É pelos frutos. Quantas pessoas que estão falando de Deus por aí e são extremamente desobedientes à igreja? É pelos frutos que a gente conhece. Fala de Deus que é uma maravilha, mas é incapaz de se curvar diante das autoridades da igreja. É capaz de se calar quando é mandado calar. É incapaz de obedecer. Esse fruto é um fruto podre. É um fruto que não é um fruto mau. Entende, queridos irmãos, que nosso Senhor está nos chamando a atenção? Ele diz que existe... E claro, eu não estou dizendo aqui que todos são falsos profetas, né? Também existem pessoas que se equivocam no meio do caminho, existem pessoas que se perdem no meio do caminho e não fazem isso de mal intenção, não são mal intencionados, simplesmente se perderam ao longo do caminho. E muitas pessoas, infelizmente, se perderam ao longo do caminho. Eu não estou colocando tudo numa mesma panela, mas eu estou querendo dizer que Jesus está nos chamando a atenção e que existem falsos profetas realmente. E aqui nós precisamos ficar muito alertas. Quantos lobos ferozes têm tirado os cristãos da igreja? Quantos lobos ferozes têm causado a divisão dentro da igreja de Cristo? Ora, a divisão não é outra coisa senão um fruto ruim. E se alguém causa divisão dentro da igreja de Cristo, então esse fruto é um fruto ruim. E se esse fruto é um fruto ruim, nosso Senhor está dizendo na palavra, significa que essa árvore que está produzindo frutos ruins, essa árvore não é boa. Então, simplesmente, não é algo que nós devemos acolher, nós devemos reproduzir, nós devemos passar adiante, porque o fruto é ruim. Então, obediência, honestidade, integridade, uma vida reta, uma vida limpa, aberta, conhecida, tudo isso faz parte de ser um verdadeiro profeta do Senhor. E talvez você esteja se perguntando assim, ouvindo isso, né? Mas isso vale só para as pessoas que pregam, que cantam, que são líderes de comunidade, que estão à frente disso e daquilo? Não, para todo batizado. Todo batizado ele é profeta. Todo batizado ele é profeta. Nós podemos ser verdadeiros profetas do Senhor, produzindo bons frutos, ou nós podemos estar com a nossa profecia abaixo, e então produzindo frutos ruins, e aí nós não estaremos sendo verdadeiros profetas. Essa palavra é profunda para cada um de nós hoje. Jesus diz isso para que a gente possa alertar o nosso coração, mas não para que a gente fique inquieto e agora saiamos por aí investigando a todos. Não,
quando nós estamos cheios de Deus e quando nós estamos no Espírito Santo, isso vem muito naturalmente para nós, de reconhecermos pelo discernimento dos Espíritos, nós discernirmos se aquilo ali é o Espírito de Deus agindo, se aquilo ali é o homem agindo ou se aquilo ali é o demônio agindo. Nós somos movidos por 3 espíritos: o Espírito de Deus, o Espírito humano e o Espírito maligno. Então nós precisamos aí, com um bom discernimento do Espírito, saber que espírito está animando ali, olhando para os frutos que aquilo está produzindo. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Mas se o fruto rola desobediência, divisão, se rola tantas outras coisas, charlatanismo e tudo mais, então significa que aquela árvore ela não é boa. E se ela não é boa, nós precisamos rejeitá-la. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe.